Esse ano eu tive o prazer de completar, aí, entre aspas, uma das coleções mais legais que estão saindo atualmente no mundo, no Brasil. É a coleção Karl Barks. Karl Barks é o criador de personagens da Patópolis, como nós conhecemos. Personagens que marcaram muito a minha infância, na minha fase que eu li muito Disney aprendendo a ler, né, lá no Almanac Disney, criando personagens como o icônico Tio Patinhas, os sobrinhos, Gastão, os irmãos Metralha, a Maga Patológica, que é uma das bruxas mais bacanas aí da cultura pop dos quadrinhos. Estamos falando do Homem dos Patos, Karl Barks, um gênio, um tesouro da humanidade, que está saindo aí com sua obra completa. E nós vamos ver hoje o que essa coleção traz neste tesouro maravilhoso. Bem-vindos, eu sou a Van e hoje nós vamos conversar sobre Pato Donald, Tio Patinhas e as aventuras inesquecíveis dos patos da Disney. Para começar então a nossa conversa, claro, Karl Barks, um gênio aí dos quadrinhos, das artes, da cultura pop que marcou aí, começou a trabalhar para os estudos Disney lá na década de 30 e nos anos 40 começou a publicar suas próprias histórias e ele revolucionou ali o universo dos patos da Disney, né? Todo o universo de Patópolis, todas as histórias do Donald, do Tio Patinhas, como nós conhecemos aí até hoje, foram criadas muito por ele e desenhadas, né? Então ele é reconhecido como artista já, infelizmente já nos deixou, né? Mas ele faleceu aos 99 anos e ele produziu muito material nas décadas de 40, 50, 60 lá na Disney, histórias que são icônicas até hoje. Algumas me marcaram muito na infância, porque eu lia lá o Almanac Disney, da editora Abril, aqui no Brasil, que republicou muitas dessas histórias várias vezes, né? São histórias aí que estão, obviamente, entre as melhores da Disney, né? Então eu lia muito o Almanac Disney lá, né? Eu fui alfabetizada mais com os quadrinhos da Disney do que com a Mônica, né? Uma época que nós líamos muito quadrinhos, né, nas fases de aprendizado, de leitura, então muitos gostavam de ler Turma da Mônica, aprenderam a ler também com a ajuda da Turma da Mônica. No meu caso, foram os quadrinhos da Disney e as histórias do Karl Barks me marcaram muito. E eu fiquei muito feliz quando, em 2018, se eu não me engano, 2017, 2018, a editora Abril começou a lançar essa coleção completa aqui com as obras de Karl Barks, né? A coleção definitiva Karl Barks. Fica aqui uma lombada aí bem bonita. A Abril já tinha lançado no começo dos anos 2000 uma outra coleção com as obras do Karl Barks em um outro formato, também bonito, mas eu não fiz a coleção na época, né? E também não é um formato tão bacana quanto esse aqui. Essa é uma coleção que a editora Fantagraphics dos Estados Unidos, que tem os direitos, né, das obras do Karl Barks, está relançando, né? Também não concluiu nos Estados Unidos, então quando eu digo que eu estou com essa coleção completa em 20 volumes, ainda está em andamento, né? Mas agora o Brasil já alcançou a coleção americana da Fantagraphics, né? Temos aqui 10 volumes, intercalando entre edições do Pato Donald e do Tio Patinhas, mas as histórias, né, incluem todos, né, os personagens. Então são 20 volumes lançados até agora, serão mais alguns volumes serão lançados aí nos Estados Unidos, então a Panini que assumiu, né, agora a editora Panini, esse aqui, se não me engano, foi o último que saiu, sobre o gelo polar. Então a Panini continuou a coleção, porque a editora Abril depois perdeu os direitos lá da Disney e também, além de perder os direitos, ela acabou fechando completamente aí, né, a questão de quadrinhos e tudo mais. E aí, por sorte, né, quando achávamos que essa coleção estava infelizmente encerrada no Brasil, são poucos países que estão lançando dessa forma, né? Essa aqui, por exemplo, Natal nas Montanhas é a história com a primeira aparição do Tio Patinhas, envolvendo aí o Natal, claro. E aquela história clássica, né, o Tio Patinhas com seu famoso, né, um muquirana. Isso de início era um pouco mais forte, né? Essa questão capitalista e muquirana do Tio Patinhas, né? Então toda a questão lá
da história da Caixa Forte, né, do Tio Patinhas, da fortuna, né, da personalidade do Tio Patinhas, toda criada pelo grande Karl Barks, que era um autodidata, aprendeu meio que a desenhar sozinho, depois foi, claro, estudando, né, e aperfeiçoando, aprendendo também. Apesar de que eu gostava muito das histórias, nós já vamos ver algumas aqui. Ele não viajava muito, mas ele tinha um espírito lá do explorador. Ele tinha uma coleção gigante, por exemplo, da National Geographic, na época, onde tínhamos as fotos, né? Então ele tinha muitas fotos de países, né, mais distantes lá, né, as fotos onde ele não se conhecia na época. Estamos falando da década lá de 30, 40, né, onde o mundo ainda estava sendo, de certa forma, desbravado geograficamente. E existiam lugares que ainda não haviam sido totalmente descobertos, explorados, né, pelo homem ali na civilização. Então tinham continentes enormes. A própria América do Sul aqui, as nossas florestas tinham uma coisa muito aventureira, muito mística a ser explorada, né? Nas várias histórias aqui na América do Sul, com os nossos países aqui, né? A própria selva, nossa selva amazônica, né? Os países ali do México, né? Existia ainda uma coisa muito mística ali, né? Principalmente um americano como ele, né? Que vivia lá. Então tem até algumas coisas que ele usava ali, geografia, mitologia antiga, que apareciam nas histórias, né, que eram diretamente dessas fotos, imagens da National Geographic, quando ele redesenhava, né, templos, florestas, locais distantes, né, da Ásia, da África, vários locais que o próprio Pato Donald e os Tio Patinhas acabavam se aventurando, né, explorando em busca de tesouros ou outras histórias, né. Mais tarde, quem assistiu, claro, o clássico DuckTales, né, os personagens, as aventuras dos DuckTales. Os DuckTales foram criados depois, né, mas diretamente baseados aí nessas aventuras, né. Então tem muito da aventura ali, as aventuras do Tio Patinhas, nesses lugares distantes, né, do planeta, onde existia ainda uma época de literalmente exploração, descoberta, né, onde nem todos os lugares ainda haviam sido mapeados, né, e colocados ali pelo homem. Tem até algumas questões podem ser consideradas um pouco, hoje assim, ainda não questionáveis, mas claro, temos que contextualizar ali da época, né, onde a forma como ele retratava, né, algumas florestas, alguns povos, né, então tem muito, né, sei lá, como Indiana Jones, por exemplo, né, quando Indiana Jones vai parar naquelas florestas né, com aqueles nativos lá, que são um pouco estereotipados, né? Que são uma visão que a sociedade tinha na época, né, de explorar esses locais. Então tem que contextualizar um pouco isso também. Mas são aventuras fantásticas. Esse aqui acho que é o último que saiu pela Panini, o Ilha no Espaço. E, inclusive, as histórias do Karl Barks inspiraram muito os artistas, não só nos quadrinhos aí, mas na própria no cinema, né? Como eu falei do Indiana Jones, aquela cena clássica da abertura lá do Indiana Jones, quando ele está correndo lá, quando ele puxa o amuleto e ele corre daquela pedra gigante que vem rolando atrás dele dentro do templo, né? Era uma armadilha. Isso vem diretamente inspirado das histórias do Karl Barks, de cenas, né? O George Lucas, o Spielberg cresceram lendo as histórias do Karl Barks, né? O Karl Barks ele começou como animador na Disney, trabalhando em várias animações, ilustrações, até que ele teve a oportunidade de mostrar seus roteiros, suas histórias, né? E criar seus próprios desenhos aí. Ele foi criador aí de vários personagens, né? Como eu disse, como personagens como inclusive o vizinho do Donald, o Silva, né? Era um contraponto muito interessante. E essas histórias eu lembro muito que eu lia lá no Almanac Disney, por exemplo, lá no comecinho dos anos 90, finalzinho dos anos 80, né? Ao mesmo tempo que você tinha essas histórias de exploração, de viagens, de caça ao tesouro, de vales escondidos, né? Também tinha, por exemplo, o Silva, que era o vizinho do Donald, que era um personagem excelente, né? Ele era o vizinho ranzinza ali, então as histórias são sensacionais, absolutamente urbanas, né? E sensacionais, porque, por exemplo,
Os dois são vizinhos ranzinzas e um fica inventando coisas para atazanar a vida do outro vizinho, né? E aí acabam brigando, destruindo. E os sobrinhos do Donald acabam tendo que apaziguar ali a situação, mas são histórias hilárias, sensacionais, ali de um querendo prejudicar o outro e acaba saindo mais prejudicado. É sensacional. O Silva é um personagem fantástico, né? Também criado aí pelo... Vou mostrando aqui algumas edições. Então o Karl Barks ele fez mais de... Ao longo, né, ele trabalhou até ele se aposentar ali na Disney. Ele criou mais de 500 histórias, mais de 6.000 páginas. Então, como eu disse, essa coleção está saindo nos Estados Unidos ainda, né, pela Fantagraphics. E eu consegui acompanhar, né, cheguei as edições, dessas edições de abril agora, que são, essa aqui é sensacional, O Segredo do Castelo. Tem muito a ver com aquela questão da Escócia. É como eu disse, são várias questões de exploração e misticismo que existia na época, né? Aqui, por exemplo, é um castelo escocês, onde existem passagens secretas, fantasmas, né? Que talvez não sejam fantasmas verdadeiros, né? Mas são histórias absolutamente fantásticas. Tem histórias de uma página. São volumes fechados. Você pode adquirir qualquer um, né? Todos os volumes têm extras. Então você tem uma apresentação ali da época, você tem notas ali sobre as histórias que estão em cada edição, mas são histórias fechadas, publicações fechadas. Então, uma coletânea de várias histórias, por exemplo, nessa edição, O Segredo do Castelo, você pode adquirir, né? Você não precisa ler, não são continuações, né? Se você não conhece Karl Barks, você pode ler qualquer edição dessa, né, separadamente. Você não precisa fazer essa aqui. Uma história que me marcou muito também, A Noite das Bruxas, aqui tem uma animação, Trick or Treat em inglês, que me marcou muito. Então todas as edições têm extras, tem capas das edições originais, tem notas sobre desenhos, sobre o processo de criação do Barks. Algumas histórias ele teve que, por exemplo, tem aqui capas. Algumas histórias ele teve que alterar algumas coisas a pedido de editores da própria Disney, né? Cortar alguma coisa, alterar. Mas ele era realmente um gênio. Isso aqui é um tesouro. E quem leu também o Escoteiro Mirim, aqui tem os Escoteiros Mirins, Saudoso Almanaque do Escoteiro Mirim, todas da genialidade aí do Karl Barks. Isso aqui é um tesouro cultural que eu particularmente fico muito contente de ter acesso a esta bela coleção. Então são 20 volumes que saíram até agora. E a Panini está relançando essas edições que abriu, né, que são edições aí que são difíceis de serem encontradas, né, porque naturalmente já as edições acabaram, né, então aqui a Panini agora já alcançou os Estados Unidos, né, a edição americana mais recente, e está relançando essas edições da abril também, né, para quem não teve oportunidade de pegar aí a outra edição de Natal aqui, né, Natal complicado. Essa aqui é uma boa época para ler agora, né? Essa aqui é uma história fantástica. Tabu das Pérolas Negras. Eu adorava essas histórias de exploração. Eu li essas histórias antes, por exemplo, de assistir, sei lá, os DuckTales. Então, essas aventuras, para mim, são muito marcantes. Muito. Tem histórias, por exemplo, onde aparece o holandês voador, aquele barco fantasma famoso, né, das histórias piratas. É sensacional, assim, florestas, né? Como eu disse, algumas histórias hoje podem soar um pouco... Aqui, por exemplo, você tem um nativo ali, né? Desenhado, assim, retratado de uma forma como eles meio viam na época, né? Se você assiste aqueles desenhos, por exemplo, do Pernalonga, aqueles desenhos antigos, né, deles, lá, aparece muito essa forma de retratação aí dos aborígenes. E, claro, muita coisa a ver com o dinheiro, a personalidade do Tio Patinhas. Todas as edições belíssimas aí, tanto em questão de edição, né, a qualidade da edição, e também os extras, né, tem muito material sobre as histórias, sobre o contexto ali da produção do material, né. Hoje a Disney não tem mais essa produção aqui, né, como hoje as histórias inéditas são feitas primariamente na Europa, né, na França,
nos, nos países da Europa. As Minas do Rei Salomão, muitas histórias de aventura, né? Exploração. Pardal, personagem sensacional. Pardal e Lampadinha também, criados pelo Karl Barks, né, o grande inventor. Tem muito da personalidade do Pato Donald do Karl Barks, né? Na biografia do Karl Barks, trabalhou em várias funções. Ele cresceu meio no interior, lá numa fazenda dos Estados Unidos, e ele trabalhou em várias áreas, várias funções. E isso aparentemente tem um retrato muito também no Donald, né? Porque o Donald é assim, né? O Donald ele não tem uma profissão, né, específica. Ele faz bicos, trabalha em várias áreas para tentar ali um dinheirinho, acaba sempre se dando mal, se desiludindo, né? Mesmo depois de um acerto, ele começa a trabalhar numa profissão, dá certo, ele acaba se atrapalhando, fazendo uma atrapalhada e perdendo de alguma forma, né, aquele mérito que ele teve. Então isso aparentemente tem muito da própria vida do Karl Barks. Essa aqui é uma história clássica dele também, A Lua de 24 Quilates. Isso aqui também é uma parte mais de ficção científica, né, assim, mas é uma questão, apesar de ser, né, o Karl Barks, ele sempre disse que ele nunca escreveu para crianças diretamente, né? Ele escrevia histórias para ele, né? Aventuras, né? Viagens, que ele escrevia para ele, apesar de, claro, né, serem lidas aí para todas as idades, né? Não tem questão, claro, quanto à linguagem e violência e tudo mais, mas eram histórias muito inteligentes, como eu disse, que inspiraram muito em cinema, né? Porque eram histórias não necessariamente para crianças, né? Mas eram histórias, grandes aventuras usando seus personagens, né? Quem lembra aí do próprio DuckTales, né? Também tem muito disso, né? Apesar de serem aventuras assim divertidas e tal, muito de mitologia, né? Ele só depois de aposentado, já com uns 90 anos, é que ele foi viajar, por exemplo, para a Europa, conhecer, ele era... Inclusive isso, aparentemente, ele tem um pouco da personalidade do Tio Patinhas. Um pouco mais recluso, assim, né? Mas nesse sentido também. Então, um cara que aprendeu aí muita coisa, um gênio. Isso aqui é um tesouro, um patrimônio para mim, que é um dos grandes tesouros da minha coleção. Estou muito feliz de conseguir adquirir alguns volumes. Essa coleção eu venho fazendo desde 2018, porque não é uma coleção, infelizmente, muito barata, né? Para você comprar aí vários volumes de uma vez. Então eu fui acompanhando depois de uma época ali, a partir de 2018, 2019, mas eu não tinha alguns títulos lá da época da Abril, né? Depois quando a Panini começou a lançar, eu também fui pegando, sempre assim numa promoção. A Amazon sempre coloca alguns títulos em promoção, então eu sempre ficava de olho, eu deixava marcado lá na minha listinha, e quando entrava em promoção já avisa, né? Então você pode acompanhar. E aí eu curtia muito, né, consegui pegar e completar os volumes já lançados, e agora posso acompanhar com calma, porque isso sai depois de alguns meses nos Estados Unidos, né? E esse aqui, por exemplo, é o Dom Rosa, que ele é considerado aí um herdeiro, né, do trabalho do Karl Barks, né? Ele assumiu ali depois do Karl Barks, um grande desenhista, tem sua própria coleção. Mas ele respeitava ali tanto a criação quanto a arte do Karl Barks. Então ele continuou respeitando, né, essa criação ali, e é considerado aí o grande herdeiro aí do Dom Rosa, também do Karl Barks, com grandes histórias também. O Dom Rosa, por exemplo, fez toda aquela origem do Tio Patinhas, da saga do Tio Patinhas lá, contando a origem dele, a criação da fortuna dele, da moedinha. Então, a coleção Dom Rosa já está completa em 10 volumes, né? Uma coleção um pouco menor, mas uma edição bonita também. Não tem essa completa, talvez para frente agora consiga fazer. Mas a minha prioridade são essas belezinhas do Karl Barks. Opa, quase caiu aqui. Não li tudo ainda, vou lendo com calma, né? Porque são várias histórias. E aí, dá tempo de você ler aí, pegar uma edição, ler algumas histórias com calma, para ir se deliciando com essa maravilha aí. Questão de nostalgia também, como eu disse, várias dessas histórias eu li quando era
bem criança lá, aprendendo a ler. Então me marcaram demais. Estou muito feliz. Você já leu alguma dessas histórias aí? Comente. Né? Obrigada você que assistiu o vídeo até aqui. Você já conhecia essa coleção? Você lia essas histórias do Karl Barks? Pretende pegar aí um volume desse para conhecer? Isso eu recomendo demais para todas as idades. Acho que a Panini tá fazendo aí umas caixas, uns boxes aí para o final de ano, que vem 2 ou 3 edições, né? Para quem quiser conhecer também, dar de presente aí um belíssimo presente, né? Para quem quer conhecer aí essas histórias. E também tem um podcast que eu escutei essa semana, né? Na semana que eu estou gravando isso aqui, que é do Universo HQ, lá do grande site e podcast do Brasil, lá sobre quadrinhos, né? O Confins Universo. Sidney Guzman e o pessoal são os grandes talentos aí também dos quadrinhos no Brasil, editores. E eles fizeram essa semana um podcast aí já falando sobre, né, a biografia do Karl Barks, a história dele. Então quem quiser conhecer mais sobre a história do Karl Barks, eu vou deixar um link aqui nos comentários para esse podcast que eu recomendo também. Inclusive tem participação de tradutores, né, o pessoal que trabalhou na tradução desse material. Tem muita coisa legal para se aprofundar lá. E é uma das coleções mais legais que eu fiquei feliz de completar nesse ano aí de 2021. Beijo no coração de todos, até o próximo vídeo.